Vou soltar, hein? Fecha os microfones. Como consegue? Sit down slightly. What's that? When we get in trouble, there's just one thing to do. I'll just send for Tiger Lily. I'll just send for Peter Pan. We'll be coming willy-nilly, Lily. Beat on a drum, and I will come, and I will come and save the brave, noble warrior. Boom, boom. You know you really got a friend. Our friend will be true, but brothers to the end. But brothers to the end.
Tcharam! A Di tinha comentado que estava travando, para vocês ficou beleza? Vocês conseguiram ver? Todo mundo? Eu consegui ver tudo. Di, Eu depois tu consegui ver, conseguiu mas ver? o meu vídeo ficou meio embaçado, assim. Tá. Mas Eu vou depois na assisti. ordem que está aparecendo para mim aqui das pessoas, tá? A Qualidade. a qualidade. Deu para ver. Mas deu para ver. Tá. Eu vou chamando na ordem que está aqui, viu? Por isso que quem eu chamo na hora que eu chamo, tá? Não estou escolhendo. Bianca. Então, a Peter Pan gringa é mulher? Então, eu achei que é. É, Que Ou legal! talvez o Michel Teló, né? Eu não sei quem é. Eu também achei parecido com mulher. Historicamente, Peter é interpretado por uma mulher. A vida inteira na Broadway, a vida inteira em Londres, em qualquer lugar, tá? Por conta do tamanho, porque precisa passar por uma criança, precisa ser pequeno, por causa da voz também, da qualidade vocal, textura, tessitura e tal. Então, historicamente, é uma mulher. Foi a primeira vez que aconteceu aqui no Brasil dele ser interpretado por um homem. Então, eu gostei dos dois. Achei um pouco compridos. Será que estou cansada nesse horário? Achei bastante comprido. O primeiro, Peter Pan é um bailarino. Nossa, porque ele faz coisas incríveis. E a segunda é uma percussionista, como se fala? Porque faz coisas incríveis com instrumento. Então, eu percebi isso. Gostei dos dois, da movimentação, da coreografia dos grupos. Gostei mais da coreografia do segundo, do americano, porque acho que é mais indiano. O primeiro, sapateado, para mim não tinha muito a ver com a ambientação, o contexto do Peter Pan. O segundo achei mais a ver com o contexto da história do Peter Pan. Gostei dos dois, adoro a história do cenário, mas achei um pouco comprido para esse horário, para uma mãe de 4 filhos. Que podia estar matando, podia estar roubando, mas está aqui. Sexta-noite. Renata, só pegando o gancho que a Bianca falou de ser comprido, ou eu muito me engano, eu não assisti o espetáculo, mas o Estevão conversou muito comigo. E parece que esse número abriu o segundo ato, não é isso? Abre o segundo ato. Então, abre a cortina e isso acontece. É bem assim. O pessoal já estava descansado do intervalo, quer dizer, uma coisa que não foi na sequência. Então é para acordar o povo. Voltou. Mas olha, eu não sou a próxima, né? Então deixa outra pessoa falar, a hora que chegar a minha vez eu... Nice, você. Então, eu concordo com a Bianca, mas assim, eu achei a coreografia do brasileiro maravilhosa, assim, questão de sincronismo. Nossa, eu fico imaginando quanto tempo eles ensaiaram aquilo. Achei muito longa, poderia ser mais curta, mas maravilhosa de se ver, porque você fica assim, admirada. Eu fiquei assim, meio de boca aberta, até compreendi às vezes a paixão da Renata por esse musical, porque realmente é muito dinâmico. Nossa, todo mundo dança, todo mundo. E já o dos gringos, eu percebi que tem menos gente em cena, né? E o cenário eu achei um pouco mais escuro do que o primeiro. Eu acho que o cenário brasileiro estava mais bonito. E é isso. Mas o segundo, ele tem aquela coisa do índio-americano mesmo, ficou bem certinho, né? E o brasileiro, sei lá, misturou um pouquinho, talvez assim, quase uma capoeira entrando ali, misturado com, sei lá, com vários ritmos regionais também, essa batida de pauzinhos, assim, ficou bem forte, né? Chamando muita atenção para isso. Mas, assim, maravilhoso. Mas a coreografia do segundo é realmente a mais correta para a situação. Geraldo.
Achei assim, o nível das duas muito bonito, muito legal. Eu não achei cansativo, não. Eu achei vibrante, achei muito animador de assistir, revigorante de ver. Foi uma cena, as duas cenas muito legais, né? Com a diferença que o Peter Pan da segunda, eu percebi que era uma moça, né? Ela, além de cantar e dançar, ela fez a percussão. No primeiro, parece que o rapaz não fez a percussão, né? Se eu me lembre bem, né? E achei o cenário do Brasil muito bonito também. Eu gostei das duas cenas. Agora, os índios da versão gringa, eles estão mais condizentes mesmo com a história. Joe Olivério. Então, eu fiz um pequeno resumo. Olha! Que bacana! TCC. Então, o brasileiro foi uma mistura assim, né, de do Brasil com o Egito. Barbatuque Inspira com Cláudia Raia, Não Fuja da Raia, né? Eu achei legal eles usarem percussão corporal, eles colocarem isso, que o outro não teve, o outro foi percussão pura, de baqueta e chão e mão, e o brasileiro eles colocaram percussão corporal, achei legal. No brasileiro ainda, né? Eu achei bacana porque a maioria deles estavam sorrindo. Os integrantes, mesmo quando eles não estavam em primeiro plano, eles estavam sorrindo. Eu achei legal. Ou é riso de desespero, vai saber. Porque depois de uma cena dessa, no final parece que cai uma faixa assim, e morreram, porque, né? Então, achei muito legal no cenário brasileiro, apesar de eu achar, discordando da Nice, apesar de eu achar o cenário brasileiro muito escuro, eu achei duas coisas legais. Eles usaram era um cenário enxuto, porque eles só tinham a árvore, que eles, inclusive, utilizaram muito inteligentemente a árvore como ponto de escalada e também como ponto para esconder itens, por exemplo, a sapatilha, o sapateado, as baquetas, e eles usavam o escuro da árvore para trocar esses itens. Eu achei muito inteligente isso. Uma coisa que eu não sei se vocês notaram, que eu não sei se a projeção da lua do fundo, ela tinha um jogo de luz que parecia uma névoa, que cobria a lua. Eu achei muito lindo. Também. Apesar de muito escuro, repito, o palco estava muito escuro. O que mais? No Brasil ainda, os índios estavam americanizados, porém pelados, praticamente. Americanizado pelado. Agora, dessa vez, quem estilizou o índio americano foi o brasileiro. O que mais? O excesso de vocalização. Você ouvia vocalização no americano, mas era uma ou outra que não bagunçava tanto. No brasileiro tinha muita vocalização. Ficou bagunçado, enfim. O que mais? Achei legal. E morreram. Escrevi aqui no final, e morreram. O americano, eles tinham mais roupas, né? Eles valorizaram mais ficou mais real, Valorizou mais o tecido, né? O tecido. Digamos que eles trabalharam o figurino, vamos dizer assim. O brasileiro ficou aquela coisa meio carnavalesca, digamos. Vamos falar a verdade, o brasileiro ficou bem carnavalesco. O americano já ficou mais o índio americano, o Peter Pan com a roupinha do Peter Pan, parará. Não que seja ruim, mas ficou mais clássico, vamos dizer assim. Deixa eu ver, as cores do americano eram mais neutras, não cansava tanto a vista. Tinha mais iluminação, tinha. E eu achei legal que o cenário ele tinha vários níveis. As pessoas podiam... O cenário ele era mais realista, ele tinha folhagens. O brasileiro ele tinha como se fosse uma árvore. A árvore lembrava um chorão, sabe? Tinha aqueles pingos, assim, aqueles compridos assim, achei legal. Mas o americano já era mais realista, tinha meio que uma samambaia lá no canto, outra samambaia ali no outro canto, tinha um tronco de árvore atravessado assim, que as pessoas podiam subir, descer, ficar embaixo, tinha mais essa jogada de palco. O que mais? E a cena com as baquetas. Quando começa a cena com as baquetas, eu achei mais tanto a cena das baquetas, a parte das baquetas, quanto a parte da coreografia americana, eu achei mais limpa. Eu não sei se é porque tinha menos pessoas no palco,
mas tanto as trocas de uma dança para outra, né? Eu achei muito mais clean. O brasileiro, eu achei muito bagunçado. Não sei. Não sei se era muita gente no palco também, tem essa diferença. Mas eu achei que a coreografia era mais clean e a parte das baquetas também eu achei muito mais clean, muito mais gostoso de ver, não chocava tanto a vista. Enfim, esse era o TCC. Beijos. Bom, gente, eu acho que a gente pode parar aqui, né? A gente pode já desligar, encerrar a nossa avaliação de hoje, não é mesmo? E eu, da banca, te dou uma nota 9,5, porque eu achei que você não se dedicou tanto a observar esse espetáculo, tá bom? Próxima vez você se esforça um pouquinho mais, tá? Quem está por aqui? Daphne. Oi. Bom, foi a primeira vez que eu assisti qualquer cena do Peter Pan, não é um desenho que eu gosto muito, então eu nunca assisti nada assim. Mas no brasileiro eu só escrevi incrível, porque é a única coisa que eu percebi, assim, eu achei que o brasileiro tinha muito mais emoção tanto na parte da percussão, enfim. O gringo, eu achei a percussão muito coreografada. Para mim pareceu muito quadradinho, assim, sabe? Meio sem sal. Eu não sei, tive essa impressão. E eu achei o figurino também do americano mais simples, gostei mais do brasileiro, apesar de ser mais carnavalesco. E é isso só. Não consegui tirar muita coisa assim, porque eu achei o brasileiro tão incrível que eu fiquei meio impressionada. Adorei. Extasiada. Keila. A Di já falou tudo. Então, eu gostei do cenário do Brasil, né? Aquela lua maravilhosa. E o do gringo, eu também achei a coreografia bem limpa, com mais energia. Vocalmente também. Vocalmente. E mais. Do gringo, tá? Tô falando do gringo. Vocalmente, a coreografia com mais energia, mais dinâmico. Só isso. Fechou. Keilo. Keilo. Eu acho que eu gostei mais do brasileiro. Por conta do sincronismo das coreografias. Gostei muito. O cenário, eu gostei da árvore. O pessoal se escondia ali da árvore e aparecia do nada. Tipo, não ficava uma coisa suja. Tinha menos gente no palco do brasileiro do que no americano. O americano tinha muita gente que eu me perdi ali. Quando começou a dança com coreografia e tudo. Deixa eu ver o que mais. Gostei de tudo. Não tem muito o que falar, não. Gostei, não tirava nada, não. Mas eu preferia do brasileiro. Fechou. Flávia. Bom, gente, realmente já falaram bastante coisa, né? Eu achei interessante ouvir os comentários também, porque a gente percebe realmente o aspecto cultural que vocês mencionaram, né? E como a Di falou da regionalização, como é importante você contextualizar para o público local, né? Que também um outro termo para isso se chama localização de toda a história, né? O que eu pude observar, assim, de comparação, então, também tem a ver com isso, né? O próprio aspecto tribal foi muito diferente. O americano está mais vestido, porque o índio lá também passa frio. Então, eles têm outro conceito de ser índio. O índio brasileiro está pelado, então... Não está pelado, mas, assim, como mencionaram aqui, aparece muito mais da pele, é muito mais colorido, né? E todo mundo também mencionou um pouco, a Daphne e a Anis falaram da percussão, né? E assim, o uso das baquetas no tambor, eu achei assim um pouco fora para mim, que não tinha nada a ver com a história, porque me remeteu muito ao taiko drums, que é, né,
uma batida japonesa, então, assim, para mim, eu achei que não teve nada a ver. Mas a Di falou do riso desesperador do pessoal no Brasil, fazendo todas aquelas piruetas e tal, e desculpa que eu assistindo não me contive, não parava de rir, porque eu vou compartilhar aqui um dos momentos mais vergonhosos da minha vida. Eu sempre me ponho em situações que eu pago muito mico, de me colocar nos lugares que eu estou totalmente despreparada. Quem sabe até na audição do Broadway Voices foi mas eu realmente fui participar da audição do Peter Pan. Aí, assim, óbvio que foi um desastre total, né? Porque eu não podia ser mais amadora, crua, nunca estudei profissionalmente nada para o que eles apresentar, para que eles apresentam. E eu só consegui ficar me imaginando, por mais que eu tenha feito ginástica olímpica numa época, fazer toda aquela coreografia, e cantar e dançar. Então eu falei, gente, ainda bem que eu fui mega gongada, porque nunca, mesmo com muito estudo e preparo, eu acho que eu não daria conta. Então, estou aqui, enfim, rindo de mim mesma. E adorei assistir, porque eu nunca, depois dessa vergonha, também nunca me interessei em assistir, ver nada, mas eu gosto da história do Peter Pan. Então, valeu, obrigada por mais uma vez. Fechou. Renata Cabral. Então, eu assisti, né, no teatro. E, assim, eu acho que a sensação de ser longa tem muito a ver com a sensação de estarmos hoje, sexta-feira à noite, nesse horário, assistindo, tá? Porque, assim, eu levei meu sobrinho na época com uns 5 anos para assistir, 5 para 6 anos, assim, e a gente já estava vendo aquela coisa, né, o Peter voa e tal, e, gente, quando essa cena começou, ficamos eu e ele, assim, ó, durante todo o tempo. Quando terminou, a gente olhou um para o outro e ele fez assim para mim, legal! Vontade de gritar, sabe? É muito estimulante essa cena. Ele é muito estimulante vendo ao vivo, tá? Então, essa foi a sensação que eu tive, que ele teve. Ele nunca tinha ido ao teatro, nem para assistir teatro comum, tá? Ele viu, assim, uma coisinha ou outra de contação de história, sabe? Nada muito grande. Foi a primeira grande coisa que ele assistiu. E ele saiu extasiado. Até hoje ele fala das cenas, da dança, do crocodilo e não sei o quê. Tirando isso, Peter Pan é a minha história de fadas preferida da vida. Tá? Aliás, assim, então, assim, e eu defendo a versão brasileira com unhas e dentes. Vou defendê-la até a morte. Tá? A Flávia falou uma coisa que eu tinha anotado aqui para falar, que é a caracterização indígena, né? E que os índios de lá passam muito frio. Então, tem tudo a ver essa montagem ser feita lá com os índios vestidos daquela forma. A nossa percepção de indígena é muito diferente. É o índio aqui, do calor de 40 graus, da Mata Atlântica, né? Então, eu acho... E aí, eu acho que tem uma coisa que é para que público ela é feita, e talvez por isso eles tenham ficado estilizados e meio pelados, né? Mas também, gente... toda a história tem muito movimento o tempo inteiro. Você imagina aquela quantidade de roupa para esses caras dançando? Eu fiquei com pena na hora que eu vi a quantidade de roupa dos caras. Eu falei, meu, isso aqui no Brasil não ia funcionar nunca. Porque é muita roupa, é muita dança e é muito agitado o tempo inteiro. Então, assim, não ia funcionar. As questões de cenário é realmente uma árvore. Aquela árvore, ela gira e ela vira um outro cenário, ela vira um navio, ela vai se transformando ali, né? E tem, nas laterais, na versão brasileira, também tem. Não tão aparentes, acho que essa versão americana ficou, ou a londrina, não sei, ficou parecendo mais árvores, não sei o quê, mas ela tem também, nas laterais, uma montanhazinha, assim, uns troncos diferentes, porque o Peter se apoia ali sempre em cada uma delas para sair voando. É onde eles colocam as amarras dele e ele sai geralmente das laterais ou do meio da árvore.
é onde ele aparece voando sobre o palco, sobre a plateia, assim. Quando eu vi as baquetas, eu não gostei da versão americana. Quando eu vi as baquetas, falei, tudo bem, tem maior sentido para eles ser baquetas, mas para mim, foi muito mais nesse sentido primitivo ver as nossas claves ali, né? Que é os pauzinhos de cabo de vassoura, do que a baqueta, né? Eu não acho que é fora de contexto o tambor e a baqueta, porque os povos indígenas, em geral, usam muitos tambores diferentes, talvez não daquele tipo de tambor, que aquele lá ele estava até maquiado, mas tambores são usados por povos indígenas historicamente, né? Qualquer um deles. Comunicar, né? Hã? Eles usavam para comunicar entre um povo e uma aldeia e a outra. Para danças, para rituais, para não só em questão de comunicação, não, para rituais e danças sagradas deles ali, para festas, os tambores são muito usados. Eu achei o ritmo diferente, assim, o ritmo dos tambores, que estava meio japonês, me remeteu ao taiko japonês, né? Por isso que eu achei meio... Lembrou um pouco. Porque é isso, né? O taiko não usa tanto, acho que baqueta, usa mais essas peças de tipo clave, né? E também a questão do... Ai, eu não anotei, me veio na cabeça para falar. Essa cena americana, Fernando, ela não está inteira aí, né? Falta um pedacinho dela, não falta? Eu acho que deve faltar. Falta. Acabou do nada, né? Foi Estevão que separou. Eu não vi a peça americana, nunca tinha visto a cena americana. Eu não gosto muito do sapateado ali no meio daquela coisa. Eu acho que realmente também não tem muito a ver. Mas talvez ela também exista e a gente não saiba na cena internacional, porque ela não está inteira ali, né? Então, talvez não dê para descartar isso. Talvez exista e não está lá. Não vou ficar falando muito, não, senão vou ficar falando a noite inteira aqui. Mas, gente, é fantástico. A peça inteira. Assim, dos musicais que eu vi, foi que eu saí mais, assim, feliz de ter saído, de ter visto. Assim, eu gostei muito. Acho que é o que eu gostaria mais de ter visto também. A história. Aliás, para quem... Não sei se vocês já viram, tem um filme que chama Em Busca da Terra do Nunca, com o Johnny Depp. Acho que a Kate Winslet. Quem viu, assista. Ele é a história do autor e da criação do Peter Pan. É muito interessante de ver. Assim, se alguém não assistiu, assista, porque é bem legal. Bem interessante. Fechou. Quer falar mais alguma coisa, Renata? Lívia. Conheço o Peter Pan, gostaria de estudar mais a respeito, né, sobre a história em geral. Eu achei tanto as duas versões assim incríveis, bem legais assim, mas também não peguei muitos detalhes porque realmente hoje eu tô pela metade assim, tô que nem a Bianca, não tenho os filhos, mas tô caindo pelas tabelas hoje. Mas eu achei incrível, assim, gostaria de estudar mais e rever depois num outro dia para ver se capto mais detalhes de ambos, né? Mas achei bem legal, bem legal. Cirlation. Bom, eu achei... Tá dando para ouvir? Dá. Dá para ouvir? Tá. Eu achei a segunda do brasileiro melhor e mais assim, mais energia, né? Que eles estavam mais contagiantes. E o que passou para mim aqui foi isso, que eles estavam com mais garra do que o primeiro. O primeiro eu achei meio apagado, não sei. Então eu gostei mais do brasileiro. Não, o primeiro foi o brasileiro, o segundo foi o gringo. Tu achou que o segundo foi mais legal? É isso? Sim, eu achei mais garra deles. Pensei que era o primeiro, que era o brasileiro. Fechou. Mas é isso. Quer falar mais alguma coisa, Cilei? Não. Fechou.
Depois que todo mundo falou, alguém lembrou de mais alguma coisa que queira colocar? Não? Bom, eu acho uma delícia. Tudo que tem percussão, tudo que começa a dar umas Bahia, uma macumba, uns bagulho do batuque, eu já curto. Eu sou uma pessoa que estava passando pano na casa, quebrei o cabo do rodo, então eu não me imagino fazendo essa cena, tá? Porque eu sou bruta. Renata, se é clave, se é baqueta, para mim tudo é pauzinho, eu não consegui ver diferença nenhuma de uma cena para outra. Como eu falei sobre o outro vídeo, a captura da imagem, né? A forma como a gente vê também muda muito, né? A gente não viu tudo do mesmo ângulo, com a mesma qualidade, então, de repente, às vezes, um cenário nem é mais escuro que o outro, e foi, né? Enfim, a gente vai falando sobre o que deu para ver. Eu amo. Inclusive o do japonês também, esse batuque do japonês eu amo, acho sensacional. Para mim, tudo é timbalada. Se é do japonês, se é do Peter Pan, se é do qualquer bagulho, eu amo. E assim, gente, faltam 5 minutos. O que eu queria falar? Eu sempre falo isso para vocês, e vou falar de novo, não é mesmo? Não tem nada a ver com o Broadway, né? Tudo que a gente assistiu hoje, é um musical, é um espetáculo, é muito dinheiro, são profissionais, tem balé, tem sapateado. Não é o que a gente faz. Porém, eu sempre falo para quando vocês assistirem qualquer coisa, serem críticos e buscarem, sim, os defeitos, os erros, né? Ninguém aqui falou em nenhum dos 2 vídeos, tipo, eu vi que aquele cara saiu atrasado ali, eu vi que um cara esqueceu ou deixou cair um negócio aqui. Talvez a segunda vez que a gente for assistir, a gente pegue alguma dessas coisinhas, né? Então, assim, quando a funcionária Sinha Seuane, né, minha mãe, filma a nossa apresentação, que eu pego para assistir os erros, porque a parte boa a gente já curtiu, as pessoas já falaram, né? Então, isso que vocês fizeram hoje, né, que a gente tem feito, de avaliar, de buscar, de assistir assim, ó, sabe? É o que eu acho bacana a gente fazer com os nossos vídeos, para a gente melhorar. Uma coisa que eu queria falar dos 2, da Cinderela e do Peter Pan, a forma como eles ocupam o espaço, anda pelo espaço, não deixa buraco, né? Na primeira cena lá da Cinderela, eu acho que foi no Gringo, se eu não me engano, que eles saíram daqui e vieram falar com o carinha que estava aqui. E eles estavam num grupinho, assim, né? Aí, eles estavam aqui, daí eles meio que se desdobraram e ocuparam já um outro espaço. Aí eles se desdobraram de novo, ocuparam um espaço maior ainda. Só que eram as mesmas pessoas. Então, enquanto eles estavam assim, parecia que tinha 5 pessoas. Eles se movimentaram, se espalharam, o palco preenchido, não ficou buraco. Mas parecia que já tinham 20 pessoas. Quando eles mexeram de novo, parecia que já tinha 50 pessoas. E aí eles se juntaram de novo aqui, voltou para 5 pessoas, sabe assim? Então, como a forma de se movimentar no palco traz efeitos diferentes. Então, teve gente que achou, acho que foi o Queco que achou que no brasileiro tinha mais gente e outra pessoa achou que no outro tinha mais gente. Então, sei lá, eu não contei. Mas percebeu como chegou diferente para um e para o outro? Para um é nítido que um estava mais cheio que o outro, e para o outro não tem nada a ver. Então, assim, a forma como a gente ocupa o espaço, né? Tudo bem, só tem 10 pessoas fazendo essa cena, mas a gente precisa dar a impressão de que tem 50. Então, a gente precisa ocupar bem o espaço, botar um peso maior, né? É o que eu sempre falo, eles têm cenário, eles têm figurino. E a então, dinâmica também, né, Luana? Isso. É a dinâmica também. Outra coisa, eles, naquela parte dos pauzinhos do Brasil, que eles fazem assim, um atrás do outro, que eu adoro esses negócios, uma coisa muito ensaiada, uma sincronia que a Anice pontuou, e assim, não é mexer o braço porque a Luana falou que tinha que mexer o braço, sabe? Viu o efeito que dá o leque, o efeito do leque? A gente tem algumas coreografias nossas que tem esse efeito leque, né? Ou de repente era para ter alguma coisa assim. Mas percebe quando o negócio é feito cheio de intenção e sincronia e tal, como fica bonito, né? Porque quando faz errado, fica escola.
Mesmo que seja a mesma intenção e o mesmo princípio desse daí que ficou lindo. Mas se fica uma coisa tipo, agora é hora que faz assim, aí fica escola, né? Então, sempre que a gente for assistir esses vídeos de musicais, o que a gente pode trazer para o Broadway na nossa realidade? Não teremos essa iluminação, não teremos, né? O que a gente consegue trazer de tudo isso para o Broadway, né? Porque a gente assiste e fala assim, muito fácil, né? Querer fazer igual com esse dinheiro, é tudo profissional. Então, então a gente não tem nada disso. O que disso, das coisas boas que a gente está vendo, o que a gente consegue trazer? Né? A Di, que é da artesã do bagulho, que gosta de fazer os negócios de cenário, pô, tinha uma árvore que tinha uns bagulho pendurado. De repente, numa próxima apresentação, que for tipo no Tescom, que é um lugar fechado, que a gente consegue ir lá antes, preparar, talvez a gente consiga botar um bagulho pendurado que dê um efeito X ou Y, sabe? Uma coisa assim, referências, inspirações, né? A Nice com os figurinos, a Késia também com algumas danças que eu nunca vou saber ensinar, né? Vai acabar e aí a gente só volta para se despedir. Então, é isso, assim, tipo, eu acho bacana a gente se encher, sugar o máximo que a gente conseguir dessas coisas boas, dessas novidades, sabe? Desse mundo tão rico, para a gente enriquecer a gente mesmo, o Broadway, né? A galera tava tudo rindo. Se tivesse com cara de merda, teria percebido, nossa, o cara lá atrás com uma cara de merda, né? E são coisas que a gente também fala entre a gente. Então, todo mundo repara